Boa tarde. Então, vamos dar continuidade às apresentações desta tarde. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial à secretária da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, que é a senhora Adélia. Com esse trabalho primoroso da Adélia que nós conseguimos vencer todas as dificuldades das nossas agendas e de trabalho, de acidentes de percurso. Ela é só nota 100. E gostaria de agradecer, em nome do Paulinho, todos os outros que estão dando suporte para nós neste evento. Viu, Paulo? Muito obrigada. Agradecer a presença de vocês. E chamo já para compor a mesa comigo o meu amigo muito querido, Dr. Jefferson Seider, que também é membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, é auditor fiscal do trabalho e hoje está como assessor técnico direto do diretor de SST do Ministério do Trabalho. Está em casa, né, amigo? Passo, então, a convidar o Dr. Orion Sávio Santos Oliveira. Orion já esteve com a gente aqui de manhã. Ele é analista de políticas sociais em exercício na Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. É advogado, lecionou Direito do Trabalho e Direito Previdenciário na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Atua na construção e monitoramento de políticas públicas de previdência social e saúde e segurança do trabalho e é responsável técnico na previdência social pelas informações de SST. O Dr. Orion ele vai fazer uma apresentação sobre o E-Social. Convidamos também para compor a mesa o Dr. Fabiano Coelho de Souza. Dr. Fabiano, nosso parceiro lá no Grupo Trabalho Seguro, no TST, é mestre em Direito pela PUC de Goiás, juiz titular da 4ª Vara do Trabalho em Goiânia, gestor nacional do Programa Trabalho Seguro, no TST, biênio 2016-2018, professor universitário e autor de livros e artigos jurídicos. O Dr. Fabiano Coelho irá abordar a reforma trabalhista e os impactos na saúde do trabalhador. Convidamos a compor a mesa o Dr. Leonardo Vieira Vandelli. Dr. Leonardo é gestor nacional do Programa Trabalho Seguro do TST, doutor e mestre em Direito, com área de concentração em Direitos Humanos e Cidadania pela UFPR, diploma de Estudos Avançados em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, e consultante contractor do OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, o UN, e juiz do trabalho titular da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, no Paraná. O Dr. Leonardo irá abordar o tema Violências no Trabalho. Convido a doutora Kete Stilianos Patsis para compor a mesa. A doutora Kete é médica do trabalho, perita médica previdenciária, conselheira do Conselho Regional de Medicina do Paraná e membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho aqui do Conselho Federal de Medicina. A doutora Kete irá abordar a legislação previdenciária e suas interfaces com a medicina do trabalho. Dr. Fabiano, esteja à vontade. Isso, a gente vai controlar seu tempo. Obrigada. Tá ótimo. Setinha segue, setinha volta, o meio que é o mesmo. Tá. Só um pouco. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade e o convite que foi feito pelo CFM, na pessoa da doutora Rosilane, registrando que é uma satisfação estar com os senhores aqui num evento tão importante e com pessoas que conhecem profundamente a área, que a gente acredita que dessas discussões possam sair algumas luzes para a gente avançar um pouco em favor da saúde do trabalhador.
Eu preparei aqui uma exposição breve sobre a reforma trabalhista e os impactos, os riscos que a reforma representa para a saúde do trabalhador, com algumas reflexões, algumas sugestões aqui ao final. Da reforma, a gente percebe que houveram intenções reveladas e veladas, né? Ou seja, houve o discurso oficial, que era de modernização da legislação, liberdade de contratação e segurança jurídica, mas havia intenções que não foram bem reveladas, mas que acabaram sendo manifestas no próprio texto aprovado pelo legislador, que seria a intenção de reduzir, de alguma forma, a proteção do trabalhador, inibir a interpretação da lei pelo Poder Judiciário e restringir o próprio acesso à justiça. Essa é a nossa percepção acerca da reforma. O que é ruim, tendo em vista que a saúde é um direito fundamental do trabalhador, expresso em especial no artigo 7º, 22 da Constituição, que garante, como direito de todo trabalhador urbano e rural, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio das normas de saúde e segurança. Então, é um compromisso que o próprio sistema constitucional faz com a pessoa do trabalhador. Além disso, nós temos forte amparo nas convenções internacionais, em especial a Convenção 155 da OIT, que eu destaco aqui duas regras. A primeira, a conceituar a saúde como sendo, com relação ao trabalho, que abrange não só a ausência de afecção ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene no trabalho. Então, essa perspectiva da Convenção da OIT, devidamente ratificada pelo Brasil, ela é importante, até como abertura ao tema que o doutor Leonardo Vandelli vai tratar acerca da saúde mental, né, no sentido de que nós temos um forte aparato jurídico que preserva a saúde do trabalhador, não só no aspecto físico, mas também no aspecto mental. E também a Convenção 155 impõe a necessidade de uma política de redução dos riscos inerentes ao trabalho, o que inclui as relações existentes entre os componentes materiais do trabalho e as pessoas que o executam ou supervisionam, e a adaptação do maquinário, dos equipamentos, do tempo de trabalho, né? Então, a gente faz esse destaque que a necessidade de regulamentação das jornadas, das pausas, do tempo de trabalho em si, também tem um componente jurídico respaldado por um tratado internacional de direitos humanos, no caso, a Convenção 155 da OIT. E a necessidade também imposta pela Convenção, que a gente faz esse registro para o final da nossa palestra, a necessidade de formulação e colocação em prática e reexame periódico de uma política nacional coerente em matéria de saúde e segurança. É preciso fixar essa baliza, porque, infelizmente, a reforma trabalhista, se representou uma revisão da legislação, não foi uma revisão coerente com o norte da proteção à saúde e à segurança do trabalhador, que está, inclusive, expressa na política nacional, fixada em decreto no ano de 2011. Então, o que é preocupante no contexto da reforma trabalhista, que a gente destaca aqui, é que a prometida modernidade não chegou. No campo da saúde do trabalhador, nós temos várias situações que são caras para os trabalhadores e que não foram objeto de nenhuma menção na reforma trabalhista. Nós não tivemos a regulamentação das atividades penosas para fins de remuneração adicional, não se resolveu o imbróglio da base de cálculo do adicional de insalubridade, que é um tema que incomoda, né? Não se resolveu a questão da acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. A matéria é objeto, hoje, de ampla divergência na jurisprudência, mas a regra da CLT historicamente interpretada no sentido de que não cabe
a acumulação dos adicionais e, com isso, o trabalhador não tem a seu favor o amparo quanto a todos os fatores de risco encontrados no trabalho. E a definição, prevenção e combate ao assédio moral, também um tema extremamente atual, relevante, e que também não foi objeto de nenhuma linha sequer na reforma trabalhista. E, além de não avançar, a reforma ainda implicou em retrocesso social, retrocesso nas garantias do trabalhador. Afrouxou o acompanhamento do trabalho por profissionais da saúde, e por isso a gente propõe algumas interpretações aqui mais razoáveis ao texto legal, para que os trabalhadores não sejam privados, né, do aparato técnico, né, que, em especial, o estudo dos senhores permite, né, para desenvolver um trabalho de forma mais sadia e segura, e barateou e favoreceu o excesso de jornada e a redução ou supressão de pausas no trabalho, o que é algo também preocupante. E, nesse sentido, a gente destaca aqui, rapidamente, pelo tempo curto que nós temos, mas para dar uma visão geral, um panorama dos itens preocupantes da reforma. A reforma traz uma eliminação do pagamento das horas in itinere de percurso, ao menos essa é a intenção do legislador. Nós interpretamos de forma distinta, né, que o legislador fez uma redação nova confusa para o artigo 58, e há um forte argumento para defender que as horas in itinere não acabaram, que elas devem ser remuneradas. Do contrário, se prevalecer a interpretação de que o tempo de percurso nunca mais será pago pelo empregador, isso implica no prejuízo ao próprio direito de desconexão, ao tempo de recuperação da fadiga, pelo fato do empregado, em locais geralmente de difícil acesso, não servidos por transporte público regular, gastar parte do seu dia no deslocamento, em lugar de estar naturalmente descansando, e não contar com a remuneração por conta disso. Além disso, houve uma mudança, eliminando a previsão de que os acordos de prorrogação tenham que ser escritos, né? Isso afrouxa a fiscalização, né? Isso dificulta a prova acerca da existência ou não do acordo de prorrogação e acaba favorecendo também com que o trabalhador preste mais horas do que o que foi contratado com a empresa. Houve previsão de banco de horas individual, né, a situação pela qual, no prazo de 6 meses, a empresa pode exigir horas a mais para compensação no prazo de 6 meses, o que constitui um estímulo à sobrejornada, também prejuízo ao descanso do trabalhador. A regra que nós tínhamos até então, que muitos criticam, inclusive, era no sentido de um banco de horas anual e com tutela sindical, né, que seria o mínimo para se tentar uma proteção do trabalhador. Além disso, a compensação, que era semanal, tornou-se mensal, e isso acaba fazendo com que o trabalhador perca, né, o protagonismo, a possibilidade de negociar com a empresa os seus tempos de trabalho, os excessos e respectivas compensações, né, em lugar de toda semana a empresa se organizar, o trabalhador poder se programar para compensar a jornada, a empresa agora vai poder exigir as horas extras e, ao longo do mês, de acordo com o que ela entender necessário e razoável, ela vai concedendo ou não as folgas compensatórias. A questão também da 12 por 36, uma situação perigosa para os trabalhadores, uma carga de trabalho excessiva, e que o legislador, aparentemente, liberou de forma plena, né? E aqui nós precisamos ter uma reflexão e vamos precisar muito do trabalho dos senhores no exame de qual o impacto que a 12 por 36 causa aos trabalhadores. Nós temos uma visão restritiva, justamente porque a 12 por 36 ela pode implicar em prejuízo ao trabalhador, e ela não pode ser disseminada sem que haja um estudo técnico dos senhores de impacto na saúde dos trabalhadores.
Há uma lei específica, que é a do Bombeiro Civil, prevendo que a jornada do Bombeiro Civil é de 12 por 36. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa lei é constitucional, né, não viola a regra da jornada de 8 horas da Constituição, mas é preciso ponderar que o Bombeiro Civil é um trabalhador que a gente chama de trabalhador de espera. É um trabalhador que tem uma prestação de serviço mais passiva, de fazer intervenções pontuais quando necessário, e não tem um serviço, um trabalho mais, digamos, ligado, né? Um trabalho mais ativo. Me parece ser impensável 12 por 36 para profissionais como na construção civil, para bancários e outros que tenham uma carga de desgaste, seja físico, seja mental, maior do que outras categorias. E a legislação não faz esse tipo de restrição e vai caber a nós, então, promover uma interpretação mais adequada. Aqui está um ponto que nós entendemos que não é possível as empresas, ou não deveria ser recomendado que as empresas adotassem 12 por 36, sem que houvesse esse estudo de impacto na saúde dos seus empregados. E ainda mais com a previsão colocada na lei que os intervalos podem ser indenizados, né? Então, num regime de 12 horas, o legislador autorizou ainda que isso se faça sem qualquer tipo de intervalo, e isso acaba disseminando de forma inadequada essa modalidade exaustiva de trabalho, por afrouxar a forma, né, por permitir uma forma simples, que basta um acordo escrito entre empregado e empregador, e acaba barateando também o custo desse trabalho. Uma outra alteração preocupante é que a nossa construção jurisprudencial histórica indica na súmula 85 do TST que a prestação de horas extras habituais descaracteriza o regime de compensação, porque a habitualidade da hora extra, ela retira a vantagem, a contrapartida que o empregado teria no regime de compensação, que seria descansar em tempos que normalmente ele não descansaria. E o legislador foi lá e disse o contrário, né, que a prestação de horas habituais não vai descaracterizar mais o acordo de compensação de jornada, o que também é preocupante. Outra questão é que o artigo 60 da CLT, com muito zelo, indica que as atividades insalubres só podem ser objeto de prorrogação se contarem com autorização do Ministério do Trabalho. E essa autorização não é necessária, a partir da reforma trabalhista, para os regimes de trabalho em 12 por 36. Eu queria entender o legislador até do ponto de vista matemático, porque um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, se eu quiser exigir 30 minutos dele, eu vou lá no Ministério do Trabalho, se a atividade for insalubre, para obter, ou não, se for o caso, autorização de prorrogação de jornada. Mas para quem trabalha 12, está tudo certo, né? Esse tempo da 8ª à 12ª hora diária pode ser exigido sem consulta prévia do Ministério do Trabalho. Aqui também a gente tem orientado, tem interpretado, que é razoável pensar que, embora a empresa não precise autorização do Ministério do Trabalho, é recomendável que ela tenha um estudo de impacto da 12 por 36 em atividade insalubre, porque, em alguns casos, pode mudar o enquadramento da insalubridade, ou mesmo o médico do trabalho apontar que ali há um risco grave de adoecimento do trabalhador com a sua exposição por mais 4 horas por dia em cada turno de trabalho. Outra questão é que as jornadas por motivo de força maior, as horas extras por motivo de força maior, necessidade imperiosa, não precisam mais ser comunicadas ao Ministério do Trabalho, e a gente tem uma preocupação com isso, porque isso pode resvalar para o abuso, né, para os empregadores exigirem de forma indiscriminada esse tipo de hora extra. Outra preocupação é colocar na lei que os teletrabalhadores não têm
enquadramento de jornada de trabalho. Me parece que aqui nós vamos ter que dar uma interpretação também, que, na verdade, na nossa visão, o que o legislador fez foi presumir que quem trabalha em sistema de teletrabalho não tem controle de jornada, não tem limite e não tem direito à hora extra. Mas, se houver controle, possibilidade de controle por parte da empresa, até porque o artigo 6º da CLT fala que os controles telemáticos do trabalho são equiparados aos controles diretos e pessoais da prestação de serviço. Aqui eu não posso simplesmente dizer que o teletrabalhador não tenha direito à hora extra, até porque muitos estudos têm sido feitos acerca do risco do teletrabalho, né? O teletrabalho, se por um lado ele pode constituir uma libertação do trabalhador, pelo menos essa é a promessa, né, de uma maior flexibilidade nos seus horários de trabalho, na prática, em alguns casos, representa um aprisionamento, né, do trabalhador, uma impossibilidade até de divisão do que é o tempo da família, do que é o tempo de descanso e do que é o tempo de trabalho. E, por isso, é importante que a gente tenha uma interpretação que não seja radical, como o legislador pareceu querer nesse ponto, né? Suprimir intervalo de trabalhador ficou mais barato agora para as empresas, porque antes tinham que pagar o intervalo completo, mesmo que tivesse suprimido em parte, e refletindo esse intervalo em fundo de garantia e várias outras parcelas trabalhistas. Agora, se a empresa tivesse que conceder 1 hora de intervalo, conceder apenas 30 minutos, o legislador manda pagar agora de forma indenizada apenas os 30 minutos e não a hora completa. Ficou mais barato e isso é um aspecto que deve ser visto com preocupação nas empresas, né? Porque, a depender do tipo de trabalho, a redução do intervalo pode implicar em maior risco de adoecimento do trabalhador, daí a necessidade também de manifestação dos profissionais da área de saúde nesse ponto. A questão do teletrabalhador, o legislador começou super bem, o artigo 75E, de mencionar aquilo que todo empregador deveria seguir, né, que é a obrigação do empregador instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar adoecimento. Mas ele foi e colocou um parágrafo único dizendo que o empregado deve assinar um termo de responsabilidade. Isso vem induzindo algumas empresas a erro, de parecer que, se a empresa tem esse termo lá de responsabilidade, se tiver um adoecimento, é problema do empregado, é culpa dele de não ter seguido. Então, aqui é uma preocupação também que as empresas devem ter. Questões de dano extrapatrimonial, que configura uma dificuldade de julgamento extrema a partir da reforma, porque a reforma regulamentou dano extrapatrimonial dizendo que são os danos morais ou existenciais, mas a reforma não trata, por exemplo, dos danos estéticos, né? Não trata dos danos materiais, e aí a gente fica numa situação de ter que, no mesmo processo, usar para julgar parte dos pedidos o Código Civil, parte dos pedidos a CLT, e de forma bem confusa, como colocou o legislador. Porque o legislador apontou, por exemplo, né, que a responsabilidade para indenizar é daquele que participou de alguma forma, por ação ou omissão, quando, na verdade, nós temos uma construção histórica na Justiça do Trabalho, que nas atividades de risco, a responsabilidade pela indenização da doença ocupacional ou do acidente de trabalho é do empregador, independentemente de sua culpa. E, ao colocar uma regra desse tipo na CLT, o legislador quis impedir que os juízes continuem usando o Código Civil para aplicar a chamada responsabilidade objetiva, que é aquela que não depende de culpa. E, se for isso mesmo, se a interpretação que prevalecer for essa, nós vamos ficar realmente num sistema insano para julgar as ações de indenização acidentária. Por quê? Para o dano material, que são as pensões pela redução da capacidade laborativa do empregado, nós vamos aplicar o Código Civil, porque a reforma não tratou do dano material. Agora, para o dano
extrapatrimonial, eu aplicaria a regra da CLT, algo realmente muito difícil de ser aplicado na prática, sem contar que o legislador fixou uma base de cálculo para as indenizações, né? O próprio Supremo Tribunal Federal tem precedente dizendo que o legislador não pode impor limites para uma condenação em danos morais, porque ela depende da situação específica, do agravo sofrido, no nosso caso, pelo trabalhador. E isso acaba tendendo ao barateamento das indenizações, né? E, com isso, algumas empresas, e a gente tem casos, inclusive na jurisprudência americana, né, casos em que a empresa botava na ponta do lápis. Olha, se resolver o problema, nós vamos gastar tantos $1.000 por ano. Se não resolver, nós vamos gastar menos. Então, isso é uma preocupação. Eu já tomei ali o cartão amarelo, então vamos partir para o final, né, a questão das gestantes e lactantes, que é uma preocupação nossa, inclusive com o risco de um limbo previdenciário, né, porque, além do conflito entre médico do trabalho e o médico que assiste a mulher, nós podemos ter a situação, já que vai sair dinheiro público para arcar com eventuais afastamentos da mulher gestante ou lactante, nós podemos ter divergências também quanto à previdência social. E vamos lá para o final mesmo. Venceu o meu tempo? Já venceu o meu tempo? Tá. Então, a liberdade de contratação, os intermitentes, a terceirização em especial, que revela preocupação, porque precariza a relação de trabalho, e a prevalência do negociado sobre o legislado, em que o legislador dá uma sinalização perigosa de que eu posso negociar regras, inclusive, que acabam impactando na saúde do trabalhador, como é o caso de falar que regras de duração do trabalho e intervalo não constituem regras de saúde e segurança para fins de negociação coletiva. Então, a gente chega ao final aqui propondo, rapidamente, preciso de um minuto e meio, alguns caminhos diante da reforma trabalhista. Para os juristas, que seria o esforço mesmo hermenêutico, né, de conferir uma interpretação mais razoável para a nova legislação, que vem em conformidade com a Constituição, com os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, e que respeite a saúde do trabalhador e o acesso à justiça. Para os médicos, que poderão dar uma contribuição enorme nesse momento, que seria atualizar e reforçar estudos técnicos acerca dos impactos na saúde do trabalhador provocados pelo excesso de jornada, a exposição a agentes agressivos e disponibilização de empregos precários e formação de uma cultura de valorização da saúde no trabalho. E juntando médicos e juristas, uma maior aproximação e interação em eventos como esse, para a compreensão do fenômeno tratado por cada um dos profissionais, e estimular o diálogo setorial para compreender e normatizar as necessidades de cada setor econômico, bem como de cada categoria profissional, e, por fim, uma proposta de revisão geral das normas regulamentares do Ministério do Trabalho. A reforma foi tão profunda, em especial quanto a terceirização, que me parece que seria o momento da gente começar a rediscutir melhorias, avanços nas NRs, até porque as NRs estão blindadas contra negociações coletivas precarizantes. Seria uma fórmula que a gente poderia tentar, em alguns setores, teletrabalho, assédio moral, construção civil, setor de saúde, a gente tentar avançar mais um pouco na normatização. Aí está a capa do meu livro de reforma e os contatos finais. Esse arquivo está disponibilizado para o Conselho enviar aos participantes. Muito obrigado e desculpe ter extrapolado o prazo. Passamos, então, agora é a vez do Dr. Orion, e eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar a jornalista Rejane, que está aniversariando hoje. Os nossos cumprimentos, os melhores votos de felicidade, saúde e muito amor em sua vida. Rejane, obrigada.
Pronto. Boa tarde novamente. Estou aqui de novo com vocês. Vocês estão vendo que lá na secretaria a gente cruza e vai para a área cabecear, né? Então, um outro tema que eu trabalho e que também fica sob minha responsabilidade lá na Secretaria de Previdência é o E-Social. O E-Social, que eu acho que está todo mundo ouvindo falar, né? Mas muitas vezes a gente não tem exata compreensão do que é esse projeto e como ele vai afetar a nossa vida. Então, o meu intuito hoje é que a gente conheça um pouquinho mais desse projeto. Nos 20 minutos aí que eu tenho com vocês, quero que vocês entendam o que compõe, o que não compõe esse projeto, qual o papel da área de saúde, da área de segurança, de todos os envolvidos, para que a gente esclareça qualquer dúvida que ainda exista e que vocês possam, dentro das demandas que chegarem para vocês, poder esclarecer os clientes, as empresas nas quais trabalham ou todos que estão envolvidos nesse processo. Primeira coisa que é muito importante a gente entender. O E-Social ele é um projeto gigantesco do governo federal. Ele não envolve somente a área de saúde. Ele envolve também, e principalmente, a parte de folha de pagamento, recursos humanos e financeiro da empresa. O que é o E-Social? Se pedissem para a gente resumir, explicar de uma forma muito simples o que é o E-Social. O E-Social é uma nova forma de registrar todos os eventos que acontecem na vida do trabalhador. Então, tudo que acontecer na vida do trabalhador, que antes era registrado em diversas declarações entregues para a Receita Federal do Brasil, para o Ministério do Trabalho, para a Previdência, para a Caixa Econômica Federal, agora vai ser registrado em um único canal. Então, nisso tudo que eu estou dizendo para vocês, a gente já observa que o E-Social ele não é de um único órgão público. Ele é de um consórcio de órgãos públicos. Para quais órgãos públicos serão prestadas as informações que vão para o E-Social? Ministério do Trabalho, INSS, Caixa Econômica Federal, aí nesse ponto a gente está falando do FGTS exclusivamente, e para o Ministério da Fazenda, por meio de duas secretarias, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria onde eu trabalho, que é a Secretaria de Previdência, o antigo Ministério da Previdência, que foi incorporado ao Ministério da Fazenda, então nós agora estamos ali dentro da caixinha Ministério da Fazenda. Quando vocês prestarem informações para o E-Social, esses são os órgãos que vão receber e utilizar essas informações. Mas por que o E-Social surgiu? O E-Social surgiu num processo de simplificação da forma de prestar informação para esses órgãos. Hoje, a empresa tem uma série de obrigações perante o governo federal. Aí estão 14 delas que vão ser unificadas agora em uma única forma de prestação de informação, que é esse canal, esse ambiente nacional que eu estou repetindo várias vezes o nome, que é o E-Social. Então, todas essas obrigações agora vão estar nesse único canal. Quando a gente olha para a tela, a gente começa a ver algumas declarações ali que a gente conhece. A comunicação de acidente de trabalho, o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o Livro de Registros de Empregados. Para a gente, principalmente na Previdência, comunicação de acidente de trabalho e perfil profissiográfico previdenciário. Aqui a gente já se identifica um pouco com esse projeto, né? A gente começa a ver a partezinha que nos cabe dentro desse projeto. Dentro do escopo desses registros de informações da vida do trabalhador, vai ter uma parte de segurança e saúde, que é composta por aquilo que hoje está na comunicação de acidente de trabalho e por aquilo que hoje está no perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador. Como vai funcionar esse sistema de prestação de informação, de uma forma bem resumida? Antes, cada órgão público, quer dizer, cada empresa prestava informação para cada um daqueles órgãos públicos que estão envolvidos. Só que, por exemplo, quando a gente fala do perfil profissiográfico previdenciário, a gente está falando no mínimo de 2 órgãos, Previdência Social e Receita Federal do Brasil. Por que a Receita está envolvida nesse processo? Porque, dependendo da exposição a qual o trabalhador está submetido, a empresa vai ter que pagar uma contribuição adicional para o seguro contra acidentes de trabalho. Então, já são 2 órgãos que têm interesse nesse documento. Quando a gente fala de comunicação de acidente de trabalho, são, no mínimo, 3 órgãos que têm interesse nesse documento. Nós, Previdência, Ministério do Trabalho, que hoje recebe esses arquivos por meio de uma transferência de dados trimestral, e a Receita Federal do Brasil, que é quem pode autuar pela não emissão da CAT na perspectiva previdenciária. O Ministério do Trabalho autua de acordo com a legislação trabalhista e a Receita autua de acordo com a legislação previdenciária essa questão. Agora, acabou essa história de ficar mandando para vários órgãos públicos. A empresa, por um único canal,
vai enviar essa informação para um ambiente nacional do e-social. Muito importante a gente dizer que isso aqui não é um banco de dados, viu, gente? Isso é como se fosse um depósito de informação. Tudo que enviar vai ficar em caixinhas fechadas. Cada um dos órgãos que precisar dessa informação vai lá, busca a caixinha fechada e abre dentro do seu sistema, do seu banco de dados. Então, a Previdência vai lá, busca, por exemplo, a informação da CAT e abre no seu banco de dados para ter acesso àquelas informações. E aí, cada um dos órgãos, então, como eu disse, vai lá e busca nessa caixinha aquilo que for da sua competência. Deu para a gente ter uma visão geral do e-social, né? A gente entendeu por que ele surgiu, para substituir muitas obrigações, dentre elas algumas da área de segurança e saúde, e que cada um dos órgãos vai buscar nesse ambiente nacional agora a informação, sendo que a empresa vai ter que enviar uma única vez. Mas eu quero conhecer ainda mais o e-social. Eu trabalho com medicina do trabalho, eu estou tendo demanda dos meus clientes e quero entender um pouco melhor quais informações de segurança e saúde vão compor esse projeto chamado e-social. A fonte de informação mais atual hoje que vocês vão ter, o documento que deve respaldar a pesquisa de vocês, é um documento que a gente chama de Nota de Documentação Evolutiva número 1, versão 2.2, que está lá no site www.esocial.gov.br. Então, lá nesse site, na aba Documentação Técnica, você vai encontrar esse documento e ali contém toda a estrutura de informações de segurança e saúde que deverão ser prestadas no e-social. Eu vou resumir de forma breve para que vocês conheçam quais são essas informações e onde vocês conseguirão se identificar. Vamos falar então um pouquinho das questões de segurança e saúde, ou saúde e segurança do trabalhador no e-social. Quando a gente fala de informações de segurança e saúde no e-social, a gente costuma usar muito o termo evento do e-social. O que é o evento? É um conjunto de informações que a empresa vai ter que prestar para o e-social. E aí, essas informações vão vir das mais diversas áreas da empresa. Elas podem vir dos recursos humanos, podem vir da área de medicina, podem vir da área de segurança. Então, tudo isso vai compor esse projeto que chama e-social. Esses são os 5 grupos de informação de segurança e saúde que vão estar dentro do e-social. Então, dentro do e-social, a empresa vai ter que descrever seus ambientes de trabalho, dizer se esses ambientes são próprios ou de terceiro. Depois que ela descrever os ambientes de trabalho dela, e aí quando a gente fala em descrição de ambiente, a gente está ligando muito ao PPRA, essa ideia. Descrever os ambientes de trabalho. Ela vai prestar informações sobre o monitoramento da saúde do trabalhador. Basicamente, os exames ocupacionais, atestado de saúde ocupacional admissional, demissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho. Ela vai prestar informação desses documentos dentro do evento 2220. Muito importante registrar aqui que aquele campo que tem lá no PPP, que pede uma informação se o exame foi alterado, estável, ele não é de preenchimento obrigatório no e-social, assim como não é hoje no perfil profissiográfico previdenciário, principalmente fruto da resolução número 1715 do CFM, que diz que o médico não deve preencher esse campo. Isso é dado sigiloso, é dado do paciente que não pode ser registrado no documento. Essa informação, embora conste lá, porque consta atualmente no formulário do PPP, não é de registro obrigatório. Como é feito hoje, esse campo pode ir em branco sem problema algum. Você só vai prestar informação se o seu paciente autorizar a prestação dessa informação, né? Então, as informações ali são basicamente as informações do ASO, aquele documento que hoje não tem sigilo, que você entrega para a empresa falando se o trabalhador está apto ou inapto, com algumas informações de quais exames foram realizados, qual médico emitiu esse ASO, quem é o responsável pelo PCMSO, é outra informação que está sendo pedido ali, a do médico responsável pelo PCMSO, são informações não protegidas por sigilo. Próximo evento de segurança e saúde, é um evento também muito importante, onde vão ser registradas as condições ambientais em que o trabalhador exerce sua atividade, principalmente os fatores de risco aos quais ele está exposto. Físicos, químicos e biológicos, que todo mundo já conhece, e está sendo agregado a esse grupo de informações os riscos ergonômicos e de acidentes. Para a gente, uma das maiores evoluções que o e-social está trazendo em relação a fatores de risco é em relação aos riscos ergonômicos. Hoje, a Previdência não tem qualquer informação acerca dos riscos ergonômicos aos quais o trabalhador está exposto. A partir de agora, a gente vai começar a ter essas informações.
Como que a gente pode pensar em reabilitação profissional, análise adequada de um benefício por incapacidade, da relação entre a incapacidade e o trabalho, se a gente não disponibiliza informação para quem está avaliando o trabalhador. Com o E-Social, a gente vai conseguir agregar um pouquinho mais de informação para quem for responsável por essa avaliação, por esses serviços, e conseguir agregar um pouco mais de qualidade àquele serviço prestado. Além disso, a gente vai poder melhorar os nossos estudos, né, gente? Porque sem dado, como que a gente vai fazer estudo? A gente não sabe a situação de exposição, se existem ou não riscos ergonômicos, quais são os mais frequentes. Eu sei que existe uma discussão sobre a terminologia riscos ergonômicos, ela é usada no E-Social porque é o termo que a legislação usa. Na verdade, a gente fala de condições ergonômicas ou não ergonômicas, né? Então, os ergonomistas que estão na plateia que me desculpem pela impropriedade técnica, mas é um termo da legislação, risco ergonômico. Por isso, a gente incorporou aqui no E-Social. E, além disso, você vai falar, se tiver medições quantitativas sobre a intensidade ou a concentração da exposição, utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual, tudo isso nesse grupo de informações, condições ambientais do trabalho. E, por fim, vai ser feita uma análise das consequências jurídicas dessa exposição, se gera direito à insalubridade, periculosidade ou se é exposição para fins de aposentadoria especial. Além disso, mais afeto à área da engenharia, a gente tem a parte dos treinamentos e capacitações que são ofertados para o trabalhador, quando obrigatórios pelas normas regulamentares e quando tiverem de ser registradas no livro de registro de empregados. E um último grupo de informações, que é o de comunicação de acidentes de trabalho. O empregador agora vai passar a comunicar os acidentes de trabalho, não mais no CAT Web, naquela ferramenta que a Previdência disponibiliza para vocês. A comunicação vai ser feita dentro do E-Social. Os demais responsáveis por emissões de CAT, como o próprio trabalhador, sindicato, podem utilizar ainda o CAT Web, vai continuar aberto para eles, o empregador vai usar só o E-Social. A gente agregou algumas informações importantes aqui. A gente acabou com aquela conceituação um pouco mais pobre de acidente típico, trajeto e doença, porque tem situações que a legislação prevê como acidente de trabalho que muitas vezes a gente não sabia como encaixar perfeitamente nesses três conceitos. Foi, então, replicado todas as hipóteses de acidentes de trabalho que existem na legislação e agora é possível o registro disso no E-Social, vai facilitar, vai melhorar a qualidade da informação que chega para os órgãos públicos envolvidos nessas políticas. Essas são as informações de segurança e saúde que vão compor o E-Social. Quando a gente ouve falar dele, a gente ouve falar com muito pânico, né, como se estivesse trazendo muita novidade. O E-Social não altera em nada a legislação ou as obrigações hoje existentes. Por que tem muita gente preocupada com o E-Social? Porque ele está aumentando a percepção de risco das pessoas sobre o não cumprimento da legislação que está aí vigente para a gente cumprir. Então, aquela pessoa que não cumpre, ela está sentindo que ela está agora mais exposta ao risco, porque ela tem que declarar isso por E-Social. E se ela declarar de uma forma equivocada ou não declarar, muito provavelmente ela pode cair num critério de malha e ser fiscalizada, seja pelo Ministério do Trabalho, seja pela Receita ou por qualquer desses órgãos públicos que fazem parte do processo. Então, eu sinto que o E-Social está valorizando muito os bons profissionais na área de segurança e saúde no trabalho. A gente está vendo uma procura de profissionais que conheçam a fundo a legislação para que deem suporte jurídico e segurança jurídica para quem tem que prestar essas informações. Eu resumiria os eventos de SST de segurança e saúde nesses 5, mas é muito importante também que vocês conheçam o evento de afastamentos temporários. O E-Social, embora esse não seja um evento de segurança e saúde, porque envolve afastamentos como férias, licença maternidade, envolve também afastamentos por motivo de doença e acidente, relacionados ao trabalho ou não. Aqui, se o acidente ou doença não for relacionado ao trabalho, basta indicar quantos dias de afastamento, os dados do atestado, dizendo o médico que emitiu esse atestado, CRM e a UF desse médico. Então, esses são os dados do atestado que são solicitados. O diagnóstico não é solicitado, salvo se for acidente de trabalho, porque aí esse dado já foi na comunicação de acidente de trabalho. Para que a gente está fazendo tudo isso? A gente está fazendo tudo isso, como eu disse lá no início para vocês, para substituir 2 obrigações que precisam ser melhoradas, a forma de processamento dessas informações precisa ser melhor trabalhada, que é o perfil profissiográfico previdenciário e a comunicação de acidentes de trabalho. O perfil profissiográfico previdenciário hoje ele é um documento em papel,
muitas vezes emitido 15, 20 anos depois que a exposição ao agente nocivo acontece, e muitas vezes ele não é fidedigno com o que de fato ocorreu por falta de informação de quem está preenchendo. A gente precisa melhorar a gestão dessa informação. Hoje também, se eu perguntar qual fator de risco os trabalhadores brasileiros estão mais expostos, a gente não sabe. A gente não tem essa informação. A gente não consegue regionalizar as exposições, a gente não consegue ter nenhuma informação de risco ergonômico. Então, a gente vem com esse processo para tentar melhorar as informações que estão disponíveis para todos, seja para o trabalhador, seja para os órgãos públicos envolvidos, seja para a própria empresa, para que ela consiga avaliar como está e conseguir registrar de forma mais segura, mais fidedigna, as exposições aos quais os seus trabalhadores estão expostos. Então, é um processo de evolução na forma de registro das informações. Não é um processo de mudança de obrigações atualmente existentes. A gente vai ter uma revolução na forma com que as informações são registradas e disponibilizadas aos órgãos públicos. Hoje, para a gente ter uma ideia, 82% das aposentadorias especiais concedidas pelo INSS são concedidas pela via judicial, o que mostra uma falência da forma administrativa que a gente está trabalhando a questão. Alguma coisa tem errado. A gente precisa melhorar os nossos processos. Melhorar a qualidade da informação é uma das formas de melhorar esse processo. Logicamente, existem várias outras, mas, nesse momento, a gente está trabalhando um foco específico dentro do E-Social, que é a melhoria das informações disponibilizadas, o que facilita também a fiscalização do cumprimento dessas obrigações, já que a exposição ao fator de risco, para fins de aposentadoria especial, gera também o dever de pagar um adicional, que hoje muitas vezes não é recolhido e acaba sendo dividido o ônus dessa exposição por toda a sociedade. Não é o que a legislação determina. Lembrando também que a gente está substituindo o livro de registros de empregados para os trabalhadores, por isso que a gente falou nos treinamentos e capacitações. Os treinamentos e capacitações, alguns são de registro obrigatório nesse livro, pelas normas regulamentares, por isso a gente está também trazendo aquele grupo, aquele evento que eu falei para vocês, de treinamentos de treinamentos e capacitações obrigatórios. Lembrando, tudo isso que eu estou falando para vocês está sendo feito sem alterar em nada a legislação que a gente tem hoje. A forma de trabalhar de vocês continua a mesma. O que muda é a forma de registrar essas informações. A gente está vendo uma grande movimentação no mercado de software, no mercado de medicina ocupacional, principalmente quando a gente fala daquelas empresas que terceirizam, que recebem essa atribuição de uma outra empresa, né, que são contratadas para trabalhar nessas questões de segurança e saúde. Então, isso tudo, a gente precisa entender que a produção da informação é bastante semelhante ao que já existe hoje. Talvez a gente vai precisar melhorar as nossas ferramentas de comunicação com o software do governo. É com isso que a gente precisa se preocupar, mas aqueles que já cumprem adequadamente a legislação ou que já fazem os levantamentos de acordo com aquilo que a norma exige, não vai ter grandes novidades. A gente vai ter uma melhoria de qualidade da informação. Esse é o grande segredo do E-Social. Então, procurem a fundo informações, não deixem de consultar principalmente o site do E-Social quando forem buscar informações sobre o projeto. O projeto é muito grande, eu acho que vai valorizar muito a área de saúde, a área de segurança, os bons profissionais, aqueles que atuam de forma correta, que se preocupam de fato com a saúde do trabalhador, com fazer os exames de forma correta, analisar se as mudanças de função estão sendo acompanhadas, se as mudanças de risco estão sendo avaliadas. Isso tudo vai ficar muito nítido dentro do E-Social. A gente vai ter um salto de qualidade na forma de registrar essas informações. E, com certeza, isso vai refletir na atividade de vocês. Porque, muitas vezes, o que a gente mais escuta é ali eu consigo por tanto, mas você vai ver que esse conseguir por tanto não é uma avaliação tão coerente com o que a legislação exige. Então, vai ser demandado muito uma atuação séria, uma atuação conforme a lei, e a gente tem que aproveitar esse momento para padronizar os procedimentos no país e garantir que isso reflita em melhorias na saúde do trabalhador, que é o que mais importa para a gente. O nosso objetivo final é que existam meio ambientes de trabalho saudáveis, salubres para todos os trabalhadores brasileiros, e para isso a gente precisa melhorar os nossos procedimentos. Eu acho que já cumpri os meus 20 minutos, né? Não quero passar, tinha muito mais coisa para dizer a vocês sobre o E-Social, mas contem com a gente para o que for necessário.
Deixo o meu e-mail novamente para vocês, quem não anotou pela manhã, o que precisarem de informação sobre o E-Social, a gente está à disposição. Tudo isso que eu estou falando para vocês está no manual de orientação do E-Social, que é disponível a qualquer um também no site do E-Social. Vocês têm um 0800 para entrar em contato com a gente, o número está lá na página do E-Social. Qualquer dúvida, conheçam o projeto, avaliem, procurem fontes confiáveis de informação. Existe muita informação sendo passada que não é correta sobre o projeto. Então, procurem nas fontes confiáveis para que a gente consiga utilizar isso a nosso favor e valorizar o nosso trabalho na área de saúde. Obrigado, gente. Orion, você foi britânico. Quando ele falou mais cedo que quando ele, trago as suas respostas em 7 dias, ele não mentiu. Ele falou a verdade e eu tenho até o privilégio de ter essas feras também aqui como amigos. Então, quando eu preciso de um socorro, eu encaminho mensagem. Ele fala assim, estou embarcando no avião, mas eu te respondo. E ele faz isso. Então, é uma pessoa que é extremamente competente, séria naquilo que faz e o que vocês precisarem realmente pode encaminhar o e-mail, porque ele vai responder. Esse livro o professor Mário César Ferreira deixou mais cedo para sortear, e eu, obviamente, propositadamente, estou deixando para sortear, mas no final do evento, ok? Então, passo já a palavra para o doutor Leonardo. Bom, uma boa tarde. Meu agradecimento muito efusivo e sincero à doutora Rosilane pelo convite. Minha alegria de poder estar aqui na Casa da Medicina. Estou chegando com sapatinhos de lã, afinal de contas, meu campo é outro, né? Sou o intruso na casa de vocês. A minha experiência vem do mundo do direito, da atuação como juiz do trabalho, também como pesquisador do direito do trabalho e da relação trabalho-saúde, como essas coisas podem se relacionar, né? Especialmente tenho me dedicado às pesquisas em psicodinâmica do trabalho, em ergonomia da atividade, e mais recentemente eu passei a integrar a gestão nacional do programa Trabalho Seguro, que já contou com a atuação do Dr. Fabiano Coelho, do Dr. Rosilane, do Dr. Orion, colegas são todos, temos uma mesa aqui do Trabalho Seguro, né? E me foi solicitado que apresentasse o tema bianual do período 2018-19 do programa, Violências no Trabalho, Enfrentamento e Superação. Em outras oportunidades, o programa Trabalho Seguro já tratou de temas mais pontuais, como acidentes na construção civil, acidentes em transporte, e nesse biênio, de certa forma, em continuidade com a temática do biênio anterior, que tratou de saúde psíquica no trabalho, o CSJT, que o programa integra, optou por abordar um tema que é estruturante do mundo do trabalho nesse momento, em que as transformações econômicas, políticas, legislativas apontam para um acirramento da violência social e no trabalho. Então, eu queria, depois desse momento ultra pé no chão, ultra micro do Dr. Orion, eu queria convidar vocês para mudar de escala agora, a gente pensar numa escala um pouco mais ampla da realidade social. Acho que não estamos trabalhando diversas escalas aqui diferentes, né? O Dr. Fabiano ficou numa escala intermediária. Vamos tentar agora abrir de novo essa escala para pensar um pouco essa temática da violência, que no final das contas vai impactar uma série de aspectos relativos ao mundo do direito, da saúde e do trabalho. Esse é um tema que está em desenvolvimento no âmbito do programa Trabalho Seguro, portanto, aquilo que eu vou apresentar aqui é uma aproximação pessoal dessa temática, não é uma visão oficial do programa. Aliás, eu esqueci de botar para funcionar o cronômetro. E eu começaria dizendo que a violência é uma constante da história humana, né? Ela ocorre de forma episódica o tempo todo no nosso cotidiano, ao longo da história, pelas mais diversificadas razões, mas ela tem uma dimensão que é estrutural, que está ligada, sobretudo, à questão da desigualdade.
né, aqueles que pretendem exercer o seu poder sobre os outros se valem das mais variadas formas de violência para submeter e fazer valer os seus interesses, as suas vontades a outrem, né? No Mal-Estar da Civilização, Freud apresenta o processo civilizatório como uma espécie de esforço societário muito intenso de conjurar a violência nas relações sociais e abrir espaço com isso para alguma igualdade, alguma liberdade, né? E a construção dos direitos sociais, sobretudo ao longo do século XX, ela buscou essa implementação de instituições de respeito nas relações de trabalho, inclusive com o reconhecimento das lutas coletivas dos trabalhadores. E com isso se conseguiu alguns passos nessa introdução de uma dimensão de reconhecimento, de respeito, de solidariedade, que é fundamental para conjurar a violência. Então, hoje, num momento em que, por diversas razões de ordem econômica, política, ideológica, cultural, aumentam as situações de risco e de retrocesso, de recrudescimento das formas de violência, especialmente no trabalho, e que causam danos que muitas vezes são difíceis de recuperar historicamente, são coisas que talvez, uma vez retrocedendo, nós vamos levar outras tantas décadas ou séculos para retomar isso. Essa preocupação vem ganhando relevo na esfera pública, né? Nós vemos, coincidentemente, porque quando nós adotamos esse tema no trabalho seguro não tínhamos nos dado conta disso, mas aí percebemos que a campanha da fraternidade da Igreja Católica envolve a mesma temática, percebemos que no âmbito da OIT se adotou como tema principal de discussão da Conferência 107, que foi agora recentemente, o tema da violência no trabalho, e já se projetou para o próximo ano a elaboração de uma convenção internacional de combate à violência, ao assédio no trabalho. Ou seja, há todo um afloramento dessa preocupação, que eu diria que passa muito por um processo de transformação que, em grande medida, vem desconstruindo os cânones em relação aos quais nós nos acostumamos a pensar toda a noção de democracia, toda a noção de vínculo social baseado na lei. Há um autor francês, muitos conhecem, Alain Soupiot, que era originalmente um juslaboralista, que se tornou um filósofo do direito, que vem falando na transformação do governo das leis pela governança par le nombre, quer dizer, a governança pelos números, né? Dissolvendo o espaço da lei como espaço simbólico de mediação da relação com o outro, como espaço simbólico de conjuração da violência. Então, assim, eu gostaria, antes de tudo, de traçar um panorama do que é esse nosso objeto, quer dizer, do que se trata quando se fala de violência no trabalho. Porque é um objeto multifacetário aí, né? A violência do trabalho engloba tanto as ações localizadas, né, como agressões físicas e verbais, que são as mais visíveis, mais evidentes. Por exemplo, o relatório de 2016 da OIT sobre violência no trabalho traz como exemplo disso o assassinato de um médico do trabalho, no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Essa violência episódica brutal que salta aos olhos, né? Mas também as ofensas cotidianas, as chacotas, as referências depreciativas da honra, da autoestima dos trabalhadores, essa insistência na desvalorização, essa insistência na depreciação do valor, né? E que muitas vezes são adotadas pelas empresas como métodos de gestão, né? E não por acaso, não são incidentais, né? Também podemos falar das ameaças, né, tanto as ameaças feitas diretamente quanto as ameaças tácitas, né, por exemplo, quando se aproveita a situação de vulnerabilidade dos trabalhadores, da sua família, o desemprego, a possibilidade de perda do emprego ou de sofrer algum tipo de dano, tanto econômico quanto um dano moral, um dano psíquico no trabalho, para forçar a sujeitar a aceitar coisas que não convém aceitar.
né? Ou mesmo para desrespeitar os direitos da pessoa que trabalha. Pense, por exemplo, na situação do trabalhador intermitente, que é um tema, acho que também diz muito respeito à relação entre a reforma trabalhista e a saúde. Quando a gente, por exemplo, pensa que o trabalhador intermitente pode ser convocado ou não ao sabor do alvedrio do encarregado do setor, em função da sua aceitação ou não de condições de trabalho inseguras ou de condições de trabalho antiéticas, por exemplo. E aí podemos pensar nessa situação toda sorte de trabalhador, inclusive trabalhadores da saúde, inclusive trabalhadores médicos. Não se trata de você vai ser demitido. Você vai ser chamado menos. Você vai ser chamado para os piores trabalhos. E nós não temos nenhum instrumento de controle desse grau bárbaro de desconstrução da cidadania no âmbito de trabalho. É desta ordem de coisa da qual nós estamos falando. Nós pensamos, então, também nas violações diretas aos direitos, né, que é o famoso vá procurar os seus direitos, tão típico das nossas relações de trabalho. A violência no trabalho engloba também formas culturais de violência, né, a violência simbólica, que passa por essa depreciação da condição da pessoa que trabalha, né, por exemplo, pela forma como ela se veste, pela forma como ela se apresenta, por ser gestante, né, ou pessoa com deficiência. Né. As formas sistêmicas de violência, sobretudo. Quer dizer, toda essa violência se apoia num substrato socioeconômico que constitui as condições necessárias para que hajam essas diversas formas de violência, né, por meio dessas condições econômicas e políticas. Né. Bom, as formas de violência no trabalho, elas envolvem vários âmbitos, elas são diversificadas, né, envolvem os acidentes de trabalho e doenças do trabalho, com certeza, né, que produzem essas estatísticas, que talvez só a divulgação dessas estatísticas já é uma violência que nós recebemos todos os anos, né, e repetimos essas estatísticas, e agora, quando as estatísticas caem, a gente desconfia que tem outras violências por trás das alterações dessas estatísticas, né, e acho que aqui é uma enorme responsabilidade de todos nós. Eu diria que essa responsabilidade envolve, inclusive, suprirmos um déficit que é um déficit epistêmico, um déficit organizacional e um déficit prático no tratamento que é atribuído à relação trabalho-saúde, tanto no âmbito das empresas quanto no âmbito do Poder Judiciário. Nós temos uma deficiência de diversas ordens na nossa capacidade de dar um tratamento adequado a essa relação, especialmente quanto às doenças do trabalho. São violências que envolvem a exploração do trabalho infantil, envolvem as várias formas de trabalho degradante, trabalho escravo, não só o trabalho em que há violência contra a liberdade de trabalhar, a liberdade de ir e vir do trabalhador, né, inclusive mediante violência física, moral, os artifícios, as fraudes, o famoso barracão, né, etc., mas também quando se aproveita a condição de vulnerabilidade e dependência do trabalhador para sujeitá-lo a condições indignas de trabalho, condições sem higiene, sem saúde, com baixíssimos salários, ou que não correspondam a um conceito de trabalho decente. Nós temos também a violência de gênero no trabalho, que passa pelo assédio sexual, desrespeito e discriminação, né, baseado em gênero, baseado em orientação sexual, a depreciação e desrespeito à maternidade, né, quanto a gente vê disso, seja criando embaraços à trabalhadora gestante, seja alimentando constrangimentos e ameaças para coibir a gestação, coibir a gravidez, né, com ameaças de prejuízos a mulheres que engravidem, ou ameaças em relação às suas possibilidades de progressão de carreira, ou mesmo de acesso ao mercado de trabalho. Discriminação nas suas mais diversas formas, de desrespeito à igualdade, de dignidade das pessoas humanas,
envolve o assédio moral, e aqui eu queria fazer um rápido acento na temática do assédio moral, que acho que permite a gente vislumbrar de forma exemplar as questões de violência no trabalho. Nós temos muito mais facilidade, e eu falo sobretudo por nós juízes, né, Fabiano? Temos muito mais facilidade de identificar como juridicamente relevante uma violência do tipo um xingamento, do tipo um maltrato circunstancial, né, e condenamos lá a pagar 5 de indenização por dano moral, né, que muitas vezes, claro, são depreciações, são manifestações de uma situação inadequada de trabalho, produzem ofendem o respeito à pessoa, mas muitas vezes não deixam maiores consequências, né? Mas nós temos dificuldade enorme de compreender os processos complexos de violência que ocorrem no âmbito das organizações de trabalho, que são, muitas vezes, muito mais desestruturantes da estabilidade psíquica e que são muito difíceis de se demonstrar, né? E o fenômeno do assédio envolve essas duas dimensões, né? E, nesse sentido, eu acho que foi muito importante o desenvolvimento do conceito de assédio moral, não que eu acho que ele seja, do ponto de vista conceitual, o grande exemplo do que ele não é explicativo do que é a violência no trabalho, ele é mais um sintoma do que é a violência do trabalho, mas ele foi muito importante no sentido de permitir visualizar, identificar e dar nome a algo que as pessoas sentiam no dia a dia, algo que decorria de condutas que muitas vezes isoladamente não significavam muita coisa, mas o que aconteceu? Ele mandou eu sentar na frente, me mandou sentar na frente dele e não disse nada. Depois mandou eu sair. Aí eu fiz o serviço do jeito que ele pediu, ele mandou eu refazer. Aí eu refiz. Aí ele mandou para outra pessoa fazer. Tá, uma grosseria, tá, uma coisa inadequada, mas tínhamos dificuldade de dar sentido a isso e perceber o processo conjunto que essa sequência de atitudes estava produzindo. Então, nisto o conceito de dano moral ele introduz um ganho nessa capacidade de identificação e de um conjunto de atos que isoladamente seriam considerados juridicamente irrelevantes, né? Mas é fundamental considerar aí não só esse assédio moral perverso, esse em que o agente ou os agentes da violência atentam contra vítimas específicas mediante condutas identificáveis, né? Mas é fundamental aí perceber o assédio moral organizacional, que é de caráter estrutural, em que a fonte não é a conduta específica de um agente, mas sim quando a empresa ou a organização se vale de formas de violência como método de gestão e sujeição voltadas às suas finalidades gerenciais e econômicas, né? Eu acho que a gente pode conceitualizar. Eu dirigi uma dissertação de mestrado em que a gente, juntos, eu e o José Carlos Zurita Pullman, que foi o meu orientando, chegamos junto a um conceito semelhante a esse, eu adaptei o conceito dele, no sentido de assédio moral organizacional como a internalização de um ideário que legitima o uso sistêmico de práticas de violência em face dos trabalhadores com finalidade gerencial, resultando em um aumento de risco e danos à saúde. Todos nós, na Justiça do Trabalho, pelo menos conhecemos o caso clássico de uma grande empresa nacional, em que, ao longo de anos, nós vimos na jurisprudência dos tribunais de todos os estados brasileiros de práticas de violência sistemática no trabalho, do tipo agachar na boquinha da garrafa, passar no corredor polonês. Aí, um belo dia na audiência, eu perguntei para a testemunha, escuta, mas essas coisas assim, tão negativas, assim, estimulam vocês a vender mais? Aí ele me falou, não, doutor, não tem só negativa, tem positiva também. Ah, tem positiva? O que é positiva? Ah, tem a boneca inflável, né, doutor? Esse grau de degradação do ambiente de trabalho não é produto de um gerente perverso. As mesmas práticas foram identificadas nessa em que é uma das maiores empresas do Brasil,
em praticamente todos os estados brasileiros. Se fizer uma pesquisa de jurisprudência, em qualquer tribunal, nos sites de qualquer tribunal, você vai encontrar a boquinha da garrafa em todos os estados. Isso ao longo de 10, 15 anos. Depois se identificou que num determinado banco, que tinha sido da propriedade do mesmo grupo econômico que passou a ser proprietário dessa grande empresa, também já tinham nascido lá essas práticas gerenciais. Ou seja, não são situações ocasionais, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é importante falar também a respeito do assédio moral, que é a questão que eu chamo de dano subsintomático. O Freud falava do mal-estar, o sofrimento e o sintoma. O mal-estar é o indizível. O processo civilizatório produz algo que é indizível, que nós não conseguimos significar. Esse é o mal-estar. O sofrimento é algo que já é uma proposição. O sofrimento é algo que demanda uma resolução, algo que é uma demanda por transformação. E o sintoma é uma identificação. O sintoma é algo que já chega perto de ter uma carteira de identidade. Então, o CID é isso. O CID é uma carteira de identidade que legitima um sintoma que pode ser dito e pode ser anunciado publicamente como algo reconhecido. Então, o trabalhador que busca um diagnóstico pelo médico do trabalho, muitas vezes o que ele busca é o reconhecimento da legitimidade de um sofrimento que precisa ser dito. Esse é o drama que se vive aí. Nas situações de assédio moral, muitas vezes, sim, você tem um adoecimento com CID. E o CID, claro, tem os vários problemas que decorrem aí da proliferação dos CIDs, tudo ganha CID. Mas queria destacar essa dimensão do reconhecimento. Por outro lado, nós temos um grau endêmico de sofrimento no trabalho, um sofrimento que não se transforma em prazer, porque o sofrimento é inerente a toda a situação de trabalho. Mas temos um sofrimento que não se transforma em prazer, esse sofrimento que não se traduz, que não se desenvolve como algo... porque o sofrimento ele coloca um desafio, mas ele pode ser transformado em algo positivo para o sujeito, ele é uma oportunidade. Esse sofrimento não transformado, ele se transforma no fator patogênico. Isso do ponto de vista da psicodinâmica do trabalho. E o assédio moral muitas vezes trata com essa dimensão. Vamos tentar passar para frente aqui. A OIT trouxe um novo conceito, agora a partir de 2016, um novo conceito de violência no trabalho. Que esse conceito de a violência e o assédio no mundo do trabalho devem ser compreendidos como um contínuo de comportamentos e práticas inaceitáveis que provavelmente se traduzam em sofrimento ou danos físicos, psicológicos ou sexuais. Tem aqui uma série de dados que eu acho que é importante a gente prestar atenção. Primeiro, a ideia de contínuo de comportamentos. Não se isola condutas de agentes, muito menos a conduta do agente imediato, mas sim todo um processo contínuo de causalidades que favorece a violência. Segundo, a conduta de qualquer espécie. Pode ser física, comunicacional, simbólica, psicológica. Porque a violência aqui não se define pelo tipo de conduta, mas sim pelo seu potencial de dano à pessoa. Ou seja, aquilo que provavelmente venha a se traduzir num agravo de ordem física, psicológica ou sexual. O que vai trazer aqui em mente a questão dos princípios de prevenção e de precaução. Mas isso é muito importante também, quando a gente vê isso assim, porque, para a gente agora trazer uma imagem, uma imagem atrativa, onde todos gostaríamos de estar, quando a gente lida com a violência no trabalho, a gente vê as ilhas do arquipélago. E quando a gente procura, então, combater a violência do trabalho, a maior tendência nossa é combater aquilo que está acima da linha d'água. Combater as condutas que vêm para fora da linha d'água desse processo. Mas se nós vemos o perfil
esse é o perfil geológico do arquipélago de Fernando de Noronha, a gente vai ver que aquilo que a gente conhece por Fernando de Noronha é só aquela pontinha lá no alto à direita, né? Tem toda uma base por debaixo disso, que é o que possibilita aquelas condutas de violência. Então, muitas políticas de compliance, por exemplo, que hoje estão muito dedicadas a combater o assédio moral, trabalham acima da linha d'água no sentido de reprimir e coibir gestores com condutas inadequadas. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa necessária de fazer. Mas se a atuação se limita a esse campo, o que a gente faz é higienizar a violência. Ou seja, a gente suprime a violência que pode ser identificada, denunciada, mas a gente mantém a base que permite toda essa violência. Por exemplo, os processos de assédio moral só acontecem quando você tem uma situação de ausência de solidariedade, quando você tem uma situação de individualismo e competitividade. Porque se há solidariedade entre os colegas, o assediador não se cria nunca. Né? E aí o papel dos gestores na prevenção da violência é essencial não só do ponto de vista de não desrespeitar diretamente os seus subordinados, mas também de protegê-los de sofrer violência, mas, sobretudo, das opções de gestão e do seu papel na condução da organização do trabalho. Eu queria concluir com isso, juntando isso com o trabalho do médico. Né? Vejam, como é que a violência no trabalho impacta sobre a saúde? A gente parte aqui da ideia da centralidade do trabalho para a saúde. O trabalho nunca é neutro do ponto de vista, sobretudo, da saúde psíquica. O trabalho pode gerar o pior em termos de degradação, de exploração, de violência, de adoecimento, alienação, sim, mas o trabalho é condição de possibilidade para gerar o melhor. É muito mais provável se gozar de boa saúde psíquica quando se trabalha do que quando não se trabalha. Por isso, não basta que o trabalho não tenha uma série de aspectos. É preciso que o trabalho tenha uma série de condições. E essas condições, do ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, dizem respeito, sobretudo, às condições da organização do trabalho. Veja, a relação trabalho e saúde, o adoecimento do corpo, é algo que vocês sabem muito bem. Tem alguma previsibilidade, mas tem um alto grau de singularidade. Eu falo a experiência paradigmática do quarto andar. Se você pegar 100 pessoas e jogar do quarto andar, 50 vão morrer, umas 30 vão ficar tetraplégico, paraplégico, tal, vai ter uns 15 que vão ficar bem machucados, saem do hospital e está tudo bem, e tem sempre os 5 malucos que saem andando. Não é? Quer dizer, a relação... Ou um outro exemplo, talvez dos melhores filósofos do século XX são egressos de campos de concentração. Ou seja, são aquelas pessoas que conseguiram superar a barbárie que foi o campo de concentração e disso fizeram um grande recurso. Mas isso é uma situação excepcional. Quer dizer, a relação de causalidade a gente nunca tem certeza absoluta sobre ela. O que a gente tem, sobre o que a gente tem algum grau de controle é sobre as condições que a gente sabe que favorecem ou desfavorecem a saúde. Por isso que o foco de luz da medicina do trabalho deve se deslocar do corpo do trabalhador, como objeto de individualização e como objeto de culpabilização, né, para as condições de trabalho, mas não só as condições físicas, químicas e biológicas, sim, mas também as condições organizacionais de trabalho. Né? E, dentre essas condições organizacionais, hoje pela manhã, o professor Mário César Ferreira falou de que o indivíduo é a variável de ajuste. Né? Quando nós trabalhamos assim, olha, se o indivíduo é variável de ajuste, a gente faz exatamente o contrário do que significa o princípio fundamental da ergonomia, que é adaptar o trabalho às pessoas e não as pessoas ao trabalho. Que, curiosamente, significa exatamente o que diz Kant a respeito da dignidade humana nessa relação. Ou seja, dignidade humana é fazer das pessoas um fim último e jamais um meio para outra coisa. E quando a gente quer transformar as pessoas para adaptá-las ao trabalho, à produção, nós estamos exatamente estabelecendo a afirmação contrária, o que é o conceito de dignidade humana. Para concluir, eu diria o seguinte,
as transformações do mundo do trabalho vêm afetando fundamentalmente as condições da organização do trabalho, destruindo as condições necessárias para que possam haver os processos subjetivos e intersubjetivos tão relevantes que o trabalho propicia como recurso à saúde das pessoas. Isso passa, sobretudo, pela destruição das formas, dos espaços de tempo e fala, pela destruição das formas de confiança, especialmente pelos mecanismos de avaliação individualizada por performance, os mecanismos de promoção da competição entre iguais, os mecanismos de qualidade total que estão tão em moda tanto no direito quanto na medicina, né, que vão descolando cada vez mais os trabalhadores de um sentido ético do trabalho. E isso induz algo que vem se tornando uma grande epidemia, que é a questão do sofrimento ético. O sofrimento ético é um tipo de sofrimento que jamais se transforma em prazer. É o sofrimento que nós experimentamos quando nós somos levados a práticas de trabalho que nós mesmos reprovamos. E fazemos isso dia após dia e precisamos nos haver com essas práticas. E precisamos, então, desenvolver mecanismos de autodefesa de nós mesmos, mecanismos de justificação individual e mecanismos coletivos de autodefesa em relação a essas práticas que nos fazem sofrer. O que normalmente tende a transformar as coisas em algo muito pior. Eu normalmente falo disso, falando do trabalho do juiz, eu queria ter falado disso um pouco pensando no trabalho do médico, mas eu já estourei bastante o nosso tempo. Eu gostaria só de concluir dizendo que o médico é um elo da violência no trabalho, podendo atuar ao mesmo tempo como vítima de violência e causador de violência no trabalho. O nosso grande desafio é proteger a autonomia e o compromisso do médico do trabalho com a saúde em um contexto de aumento das vulnerabilidades e da violência no interior das organizações. Nós não teremos uma sociedade adequada, civilizada e democrática sem um mundo do trabalho adequado, saudável, civilizado e democrático. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigada, doutor Leonardo. Exatamente, o professor Mário César, ele fala exatamente isso, né? Eu tive oportunidade de ser aluna dele na disciplina de ergonomia e qualidade de vida no trabalho, e ele fala exatamente para nós essa parte, né? Que o trabalhador ele não pode ser a ferramenta de ajuste. A ferramenta de ajuste, o que a gente pode ajudar é exatamente no contexto do trabalho. Doutora Cat, por favor, nos brinde com a sua apresentação. Sempre? Você vai me dizer como é que passa. Tá. Boa tarde. Obrigada, Rosilane, pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que estão aqui ainda para me ouvir. Coube a mim falar do limbo previdenciário. Na verdade, eu sou médica perita do INSS, mas não estou aqui representando o INSS. Eu estou aqui como representante da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho e como conselheira do CRM Paraná. Então, não falo em nome do INSS. Quero declarar a minha isenção. Não há nenhum conflito ético ou de interesse, ou de qualquer ordem nessa apresentação. Eu aceitei participar desta mesa justamente porque não me foi imposta nenhuma restrição ao que eu falaria aqui. E, por falar em conflito de interesse, eu gostaria de deixar uma frase, um pensamento meu, que vai contra aquela frase muito repetida na medicina do trabalho, de que o médico do trabalho é a rocha que fica entre o mar. Não, é o marisco que fica entre a rocha e o mar. Eu não acho isso. Eu acho que o médico do trabalho faz um trabalho que pode ser muito gratificante, porque ele pode, sim, fazer o jogo do ganha-ganha.
E ele pode escolher fazer o jogo do perde-perde. O jogo do ganha-ganha, ele protege a saúde do trabalhador, e essa é a única forma de proteger a empresa também. Apenas fazendo a sua obrigação, ele vai conseguir fazer alguma coisa que proteja a empresa de pagar indenizações lá na frente. Mas, em compensação, o trabalhador também será protegido e não adoecerá por conta do seu trabalho insalubre. Então, pense nisso. E eu gostaria de dizer também, já que eu sou conselheira e já que eu sou da Câmara Técnica, que há dispositivos legais, éticos que nos permitem trabalhar desta forma, que nos autorizam, que nos estimulam a trabalhar desta forma, com respeito ao trabalhador, cuidando da sua saúde, cuidando do trabalhador, e nem por isso nós vamos deixar de fazer também um jogo que é proveitoso para a empresa. E cabe a nós mostrar à empresa que esse jogo é o mais proveitoso para todo mundo. Então, no Código de Ética Médica, o princípio fundamental diz que o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Isso é básico, isso é fundamental. E também, ainda nos princípios fundamentais, diz que o médico não pode, em nenhuma circunstância, renunciar à sua liberdade e nem permitir que restrições ou imposições possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Então, cabe a nós fazer a coisa certa e argumentar por que estamos fazendo a coisa certa. Assim como o doutor Leonardo falou agora mesmo, né, da história do trabalho, no Código de Ética Médica também há um inciso nos princípios fundamentais que fala que o médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano. Não é o contrário. Do trabalho ao ser humano. Pela eliminação e pelo controle dos riscos. E, chegando ao nosso tema do limbo, que tudo isso é respaldo ético para a gente poder trabalhar bem, para a gente poder agir corretamente, a Resolução 851, falar isso no meio de médicos do trabalho é uma coisa meio perigosa, né? Mas eu sou médica do trabalho também. Ela foi escrita para corrigir uma outra resolução, e ela diz que cabe ao perito médico definir o que é capacidade e incapacidade laborativa. Se vocês lerem essa resolução 1851 de 2008, ela tem uma exposição de motivos. E ela diz que cabe ao médico perito a definição da capacidade para fins de pagamento de um benefício, não é para fazer valer o poder do médico perito, não é isso. É para tirar do limbo previdenciário os trabalhadores que ficam assim. Mas o meu médico assistente diz que eu não devo voltar ao trabalho. E o perito avalia a capacidade laborativa e diz que ele está apto para voltar ao trabalho. E aí chega no médico do trabalho, e o médico do trabalho muitas vezes ficava, né, porque hoje não tem motivos mais para ficar, ele ficava entre duas opiniões. Entre a opinião do médico assistente e a opinião do médico perito. O ideal é que ele tenha a sua própria opinião, baseada no exame físico direto do trabalhador, baseada na sua própria convicção médica. Mas, se for para ficar entre o médico perito e o médico assistente, é o médico perito que tem a última palavra. Por quê? Porque a Resolução 1851 de 2008 diz isso, mas também a lei, né? A lei diz isso, essa é a lei da nossa carreira, da carreira do perito médico previdenciário, que diz que cabe ao perito médico emitir o parecer conclusivo a respeito da capacidade laborativa. Mas tem uma outra lei muito mais antiga e que eu considero até mais importante, que é a 605 de 1949,
que eu acho que nem o Dirceu era nascido ainda, essa lei diz que a hierarquia dos atestados, para a comprovação de incapacidade laborativa, ela começa com o atestado, o parecer do médico da instituição previdenciária. Então, esse é o parecer mais importante. Na falta deste, pode ser do médico do serviço social, pode ser do médico da empresa. Veja, o parecer do médico do trabalho está acima do parecer do médico assistente, que vem a ser a quinta opção. Então, o parecer do perito médico previdenciário a respeito da capacidade laborativa está acima do parecer dos outros médicos. E o que está abaixo do parecer de qualquer outro médico é o do médico assistente do trabalhador. Por quê? Porque o médico assistente pode ser manipulado pelo trabalhador. Afinal de contas, ele pode... E outra coisa, vamos até tirar a história da manipulação. O que será que o médico assistente entende de capacidade laborativa em função da doença que o trabalhador apresenta? Praticamente nada. Eu já fiz perícia em que a pessoa tinha um problema de punho, ela foi feita uma artrodese, e o médico assistente falou que aquilo era relacionado ao trabalho. E eu tive a oportunidade de conversar com o médico assistente e perguntei para ele, mas por que você acha que isso foi causado pelo trabalho? Ah, doutora, porque ela fatiava 200 quilos de queijo por dia. E eu perguntei para ele, mas você sabe que ela fatiava isso com uma fatiadora elétrica? E ele fez assim. Ele não sabia. Então, a gente que trabalha com medicina do trabalho, a gente que trabalha com perícia, que conhece, ou idealmente deveria conhecer, né, o processo produtivo. E aí nós temos um pouco mais de condições de dizer se aquela doença, se aquela lesão é incapacitante ou não. Coisa que o médico assistente, normalmente, ele não se preocupa com isso. O médico assistente, ele se preocupa com outras coisas. Ele tem que estudar técnicas cirúrgicas, ele tem que estudar diagnóstico e um monte de outras coisas, a forma de tratamento. Então, nós é que estudamos a capacidade laborativa, nós é que estudamos a adequação do trabalho ao ser humano. Também tem uma súmula, a súmula 15 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala que a hierarquia dos atestados ou dos pareceres médicos a respeito de capacidade laborativa é aquela instituída na Lei 605 de 1949, que é essa daqui, né, que fala que do médico perito se sobrepõe ao parecer dos outros médicos, inclusive do médico do trabalho, e que o do médico do trabalho se sobrepõe ao do médico assistente. Inclusive, no TRT 3 de Minas Gerais, já tem alguns julgamentos que chegam à seguinte conclusão. Há dano moral na recusa injustificada do médico do trabalho receber o trabalhador de volta quando ele foi liberado pelo INSS por ser considerado apto para retornar ao seu trabalho. E há também a obrigação de pagamento de indenização, porque o trabalhador estava apto, foi considerado apto pela perícia, o médico do trabalho impediu que ele voltasse ao trabalho, o INSS negou novamente o benefício, ele ficou sem receber do INSS e da empresa, e como isso foi causado pelo médico do trabalho, que impediu o retorno do trabalhador ao seu posto de trabalho, a empresa foi condenada a pagar uma indenização ao trabalhador que se refere ao pagamento daqueles dias que ele não recebeu de ninguém. E mais alguma coisa, provavelmente, né? Por quê? Porque era obrigação do médico do trabalho adequar o trabalho às possíveis limitações ou a qualquer coisa alguma sequela do trabalhador. Se houvesse
e não simplesmente impedir que ele voltasse ao trabalho. Então, eticamente, a Resolução 851, de 2008, ela nos respalda, no sentido de que a capacidade laborativa deve ser avaliada pelo perito médico, responsável pela concessão do benefício. Legalmente, nós estamos respaldados pela Resolução 605 de 1949 e ainda tem a súmula do TST, a súmula 15, que reforça que a hierarquia dos atestados é aquela da Lei 605. Então, em conclusão, o médico do trabalho deve acatar a decisão do médico perito. E ele não comete crime, nem ilícito ético, se o fizer, pois o faz em estrito cumprimento de dever legal e ético. Ah, mas o médico do trabalho vai ser penalizado porque deixou trabalhar uma pessoa que não estava... Não, eu deixei trabalhar duas coisas, porque eu estava convencido, antes de tudo, e porque ele também foi considerado apto pela Previdência, pela perícia médica previdenciária. Agora, qual que é a exceção a isto? A exceção é quando o médico do trabalho avalia no exame de retorno ao trabalho um trabalhador e entende que ele não está apto para retornar e que não existe uma maneira de remanejá-lo dentro da empresa. Mas isso, tecnicamente falando, isso precisa ser feito do ponto de vista médico e anotado no prontuário de uma maneira muito clara. Isso já aconteceu comigo. Eu trabalhava num moinho de trigo e uma pessoa que tinha epilepsia intratável, esse rapaz acabou sendo submetido à cirurgia e, mesmo assim, ele foi aposentado por invalidez porque ele não conseguiu ter controle de suas crises. Ele foi devolvido pelo INSS. Lógico, epilepsia é uma doença, na imensa maioria das vezes, controlável. Só que a dele não era. E ele trabalhava num moinho em que tinha risco, realmente, por causa das máquinas. E eu devolvia a Previdência. Nessa época eu não trabalhava no INSS, eu devolvia a Previdência explicando isso, e ele foi afastado. Até se submeter à cirurgia e até saber que essa cirurgia não deu resultado, e aí ele precisou ser aposentado. Então, se a gente tiver argumentos e puder escrever isto de forma clara, o perito do INSS vai entender. Eu juro para vocês que a gente tem alguns neurônios e que a gente tem conhecimento médico para entender isso. Como? Mas em outros lugares também tem. É exceção os lugares que não tem. E a outra coisa que foi me pedido para conversar aqui foi sobre a contestação de nexos. Não sei se vocês sabem que no INSS o nexo entre doença e trabalho ele pode ser feito de 3 formas. Uma é através do nexo técnico profissional. É a primeira opção que nos abre quando o cruzamento da atividade dele com a doença está na lista A e B do anexo 2 do decreto 3048. Então, ele vai listar aquela doença e vai perguntar se houve exposição àqueles determinados agentes, conforme tem na lista, nas listas A e B. Se você não reconhecer este tipo de nexo, o próximo que ele vai perguntar é se existiu o acidente típico, ou acidente de trajeto, ou doença ocupacional, ou se existe a emissão da CAT. Então, você pode... É a segunda forma de você estabelecer o nexo entre doença e trabalho. E se, no cruzamento que o sistema de administração de benefícios por incapacidade cruzar os dados do ramo de empresa que ele trabalha com a CID que ele tem e estiver no NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, ele vai oferecer
a possibilidade de inclusão no NETEP. Eu acho que vale a pena falar um minuto de NETEP, porque essa coisa do NETEP é meio complicado. O NETEP não foi feito por médicos, vocês sabem. O NETEP é um estudo estatístico feito por um engenheiro mecânico que estudou, num determinado período de tempo, as doenças, através da CID, que geraram benefícios por incapacidade, e, do outro lado, a atividade econômica, onde esses segurados estavam atuando, através da CNAE. Com esse cruzamento, fez-se uma correlação, e tudo que fosse maior do que 1 foi considerado como tendo nexo com o trabalho. No tempo que o Dr. Carlos Campos, que está sentado aqui na minha frente, era presidente da ANANT, eu era diretora. E eu tive o privilégio de ter sido convidada para ir a São Paulo para escutar o autor do NETEP, um engenheiro, que foi falar para médicos, tinha uma epidemiologista da USP, que foi esclarecedora, e o presidente do Conselho Federal de Estatística, para a gente entender o que era aquilo. E as grandes críticas ao NETEP eram justamente a fraca correlação, a falta de ajustes, né, à idade, a gênero, e uma coisa muito óbvia, que está no primeiro capítulo do primeiro livro de estatística. O fato de haver correlação entre duas variáveis, nunca, jamais, em hipótese alguma, implica, com certeza, que haja relação de causa e efeito entre elas. Até pode haver. Mas no NETEP, o que aconteceu? Essa relação de causa e efeito foi tomada como verdadeira para todos os casos. Então, é por isso que o NETEP é uma coisa meio absurda, muitas vezes. Porque, quando você toma que a correlação é uma relação de causa e efeito, você está incorrendo num erro. Daí, tudo que vier daí para frente é sofisma. Então, nós podemos deixar de aplicar o NETEP, porque, no começo, isso era antes de eu ter entrado no INSS, eu entrei apenas em 2008, no começo, queriam que o NETEP fosse considerado... a informação foi cruzada lá dentro, então não dava para o médico dizer que aquilo não tinha nexo, era um nexo presumido que tinha que ser aceito. Mas aí, como argumentamos, né, eu não estava ainda lá, mas como foi argumentado que nós não podemos abrir mão da nossa independência médica, não podemos deixar que essas restrições interfiram na qualidade do nosso trabalho, então, hoje, já há muito tempo, existe a possibilidade de não se aplicar o NETEP. Por quais motivos? Por motivos absurdos, como o exemplo que eu vou dar aqui. Faz sentido, para quem é médico, faz sentido que atividades de organizações sindicais possam causar tuberculose? No cruzamento do NETEP, no cruzamento estatístico, isso diz que trabalhar em atividades sindicais causa tuberculose. Então, todo trabalhador de sindicato que aparecesse no INSS com tuberculose deveria ser reconhecido como doença ocupacional, B91. Só que isso, do ponto de vista médico, é um absurdo, não é? Acho que, se eu perguntar para todos os médicos que estão aqui, isso é um absurdo. Então, isso que eu falei para o Dr. Orion hoje de manhã, acho que a gente precisa fazer uma revisão do NETEP, ele pode ser muito bom, pode ser muito útil, mas, da maneira que ele está concebido ainda, ele é uma coisa que tem muitos erros, né? Tem outras. Tem alcoolismo. Como? Apendicite, isso. Apendicite e apendicite em trabalhadores da saúde.
em costureira. Diabetes... Isso. Então, são coisas que não fazem sentido, e nós temos que corrigir isso. Mas o pior, por que a indústria automobilística não tem... Está perguntando para quem roubou que nós Isso. Exatamente. Então, mas... Um minuto. Eu já acabei. Então, estas coisas é que me fazem dizer publicamente que o NETEP, apesar de poder ser bom, se ele for corrigido, a gente vai ver se ele pode ser útil, ele tem que ser ajustado. Aham. Então, era isso que eu queria deixar aqui. Estou disponível para perguntas, mas não adianta vocês brigarem, porque não sou eu que estou dizendo isso. Que no limbo previdenciário é o parecer do perito que prevalece. Podem brigar comigo, nós vamos recorrer à lei, à resolução e até a jurisprudência para provar que é assim. É isso. Obrigada, doutora Keti. Sempre brilhante. Vamos passar rapidamente a 3 perguntas objetivas, para que os palestrantes possam responder, porque eu temo que alguém tenha voo já marcado para não atrasar. Mas a pergunta... Então, é o seguinte, nome e pergunta, não façam nova palestra. Nome, pergunta e o palestrante responde. Vamos lá? Acho que eu intimidei muito, né? Desculpa aí. Nenhuma pergunta? Eles ficaram com medo? Por favor. Ela vai fazer a pergunta porque ela vai viajar só amanhã. Rosane Araújo, Rio Grande do Sul. Como nós devemos refletir em relação à atuação do médico do trabalho? Será que está certo nós sermos, segundo a NR4, funcionários da empresa como CLT? Se nós vamos ter total isenção? Será que não existe outra forma da gente exercer a medicina do trabalho livremente? Atuarmos até como auditores? Não precisaria fiscalização se a gente pudesse ter total independência. No nosso consultório, será? Na prestação de serviço? Eu só entendo, e gostaria da opinião do magistrado que está aí, o doutor, os magistrados que estão, porque eu entendo que não. Enquanto nós formos empregados, nós não poderemos ter total isenção pelas pressões que nós, médicos do trabalho, sofremos nos ambientes de trabalho. E não são poucas. Não são poucas. A minha pergunta é, existe uma outra forma? Será que nós não temos que pensar sobre isso? Inverti aqui com a Vera, mas exatamente para provocar. Como é que fica, então, o CESVET com a terceirização? Já que há um entendimento do Supremo que se pode terceirizar a atividade fim. Como é que fica nós, médicos, empregados do CESVET? Pascoal, Federado do Piauí. Eu vou fazer a pergunta para responder depois. A minha pergunta é sobre violência, para o doutor Leonardo. Como é que fica a questão da violência urbana dos trabalhadores e o nexo? Porque eu não tenho encontrado isso para fazer uma discussão não só do nexo por si, o nexo em si, mas essa influência dos assaltos, da violência física dos motoristas, por exemplo, de carga ou de transporte. Tá bom. Alô? Oi. Bom, eu já passei do meu tempo, então vou tentar muito rapidamente, que eu diria para a Rosane, daria umas 4 ou 5 palestras sobre esse assunto, mas, assim, eu tentaria refletir, primeiro, sim, de um lado, o médico e a relação de subordinação com o empregador é um ponto bastante delicado.
Agora, por outro lado, a gente precisa diferenciar o que é a subordinação jurídica da independência técnica. Quer dizer, não há uma contradição entre essa subordinação jurídica e a independência técnica, quando esta independência técnica ela é assegurada normativamente, como é o caso do médico. O que acho que faz uma grande diferença no Brasil é uma questão mais de ethos profissional e cultura profissional. Quer dizer, nós temos uma cultura empresarial no Brasil extremamente autoritária. E isso afeta o trabalho do médico, isso afeta a perspectiva com a qual o médico se insere na empresa. Quer dizer, se a empresa entende que o médico está lá para resolver o problema da empresa e não para cuidar da saúde no trabalho. Eu, por exemplo, frequentei um seminário com o Christophe Dejour em Paris, em que se discutiu lá o SEAT-SCT, agora mudou de nome, e a primeira coisa que me chamou a atenção, inúmeros relatos que traziam, pelo menos, a sensação de que havia uma independência profissional enorme dos médicos, vários relatos de médico interditando a própria empresa, vários relatos de situações limítrofes em que se considerava como algo sagrado essa independência do médico. Então, assim, tem um fator importante aí, que é um fator de ethos, um fator cultural, eu queria ter falado um pouco disso, mas, quer dizer, que a coisa se regula no nível do mundo do trabalho aí. Eu não vejo o que eu diria? A prestação autônoma de serviços não significa prestação livre de serviços. Né? Hoje está muito claro, quer dizer, um motorista de Uber supostamente autônomo é talvez a pessoa mais subordinada que você possa imaginar, ele não consegue sair de nada daquilo ali, ele tem liberdade de horário, só isso. O médico, prestador autônomo de serviços, é demitido assim, não ganha nem aviso breve. Ele continua tão vulnerável quanto o médico empregado. O médico empregado tem uma presença dentro da empresa mais do que isso, ele tem uma integração num coletivo de trabalho, porque trabalhar é integrar, ter pertencimento com o coletivo de trabalho. Esse pertencimento com esse coletivo de trabalho me parece indispensável para compreender os processos de trabalho e saúde numa organização de trabalho. Então, eu tenderia... Tem uma questão aí, tem um problema grave a se pensar, mas eu tenderia a pensar que a prestação autônoma de serviço não é garantia de nada, talvez seja garantia de menos em relação à subordinação. E acho que é preciso, sim, um empenho normativo, fundamental aqui, a atuação do Conselho Federal de Medicina, mas é preciso também um trabalho cultural de ethos profissional. A questão da Vera, do ponto de vista da legislação do trabalho, cadê a Vera? Está aqui. Não vejo dificuldade de se identificar o nexo causal com o trabalho do motorista de ônibus que é assaltado, né, ou do entregador de bebidas que é assaltado. A gente tem recorrentemente visto essas situações, né? Não sei se eu não peguei qual que é o... mas é isso, quer dizer, o que a jurisprudência construiu em relação a isso? Há situações em que você tem uma situação de risco, certo? Nessas situações de risco, mesmo o fato do dano ter sido causado por um terceiro, né, não afasta, do ponto de vista da responsabilidade civil, não afasta o dever de reparação do empregador por esse dano que um terceiro causou. Então, por exemplo, motorista de caminhão, acidente de trabalho causado pelo outro motorista, que a empresa não tem nenhuma relação com isso, a empresa não teve nenhuma culpa no acidente, mas a jurisprudência entende que motorista de caminhão é atividade de risco e a responsabilidade aí é objetiva. Ou seja, é preciso diferenciar o que eu diria que preciso diferenciar três coisas. É preciso diferenciar o que é a relação de causa e efeito com a relação de nexo com o trabalho, com a relação de nexo jurídico. São três dimensões diferentes, aí nem sempre uma coisa acompanha a outra. Peço desculpa para o Pascoal, o doutor Fabiano vai responder a sua pergunta, para eu não falar demais. Qual que era a pergunta? Essa questão é bem complexa, porque se a gente vai ter que esperar ainda a publicação da decisão do Supremo, mas
aparentemente, o que o Supremo sinalizou é que pode terceirizar qualquer trabalho dentro da empresa. Mas aí nós vamos ter uma dicotomia. Afinal de contas, o que está valendo? Uma decisão genérica que o Supremo fixou ou uma regra específica que tem sua razão de ser lá da NR4 quanto à condição de empregado? Eu arriscaria dizer, num primeiro momento, né, salvo se houver uma manifestação específica do Supremo Tribunal Federal, que está valendo a NR, que continuaria tendo a condição de empregado, que eu concordo quanto ao que o colega Vandelli ponderou. A Convenção 61 da OIT também reforça a questão da independência do médico, que seria o substrato para que impusesse limite ao empregador. Agora, a questão que você coloca é o que, no final da minha palestra, eu indiquei. Acho que a mudança em relação à terceirização ela é tão profunda na organização do trabalho que me parece que ela demandaria uma revisão mesmo das próprias NRs, seja para reforçar algumas amarras, seja até mesmo para afrouxar algum laço. Por exemplo, por que a CIPA não pode ser estendida para os trabalhadores terceirizados, a partir do novo contexto normativo, que agora está na lei, que o tomador de serviço ele é responsável direto pelas condições de integridade da saúde física e mental do trabalhador terceirizado. Então, esse debate nós vamos ter que enfrentar, né, Jefferson, no âmbito do próprio Ministério do Trabalho. Nós vamos encerrar, porque já tem gente em pé e ligando para o motorista do avião esperá-los. Então, eu vou pedir desculpas ao Dr. Orion e à doutora Cat para que a gente possa encerrar, agradecer e reforçar essa questão da OIT, da Convenção 61, artigo 10º. Ela tem força de lei e todos os integrantes do SESMIT têm total independência para atuar em prol da saúde do trabalhador. Muito obrigada e nos vemos no próximo fórum.